A maioria das pessoas que têm HIV, AIDS, não conhece todos os direitos que pode ter junto ao INSS. Além do auxílio-doença, além da aposentadoria por invalidez, existem outros benefícios, inclusive a possibilidade de aposentar por idade ou por tempo, com menos idade e com menos tempo. Quer saber mais? Eu sou o Thiago Bachur e daqui a pouquinho nós vamos ver isso melhor. Pois é, tem muita gente que não sabe e pensa que HIV, AIDS, só dá direito a auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Não é verdade. Existem outros benefícios que a pessoa pode ter. Bom, para quem é segurado, para quem é contribuinte da Previdência Social, existe sim a possibilidade de receber o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez, que, aliás, depois da reforma da Previdência, passaram a se chamar benefício por incapacidade temporária, no caso do auxílio-doença, e benefício por incapacidade permanente, no caso da aposentadoria por invalidez. A Justiça tem entendido, inclusive, que há muitas situações em que a pessoa que tem AIDS, que tem HIV, pode sim se aposentar por invalidez, mesmo não estando inválido. Repetindo, existe sim a possibilidade de se aposentar por invalidez, mesmo não estando inválido. Como assim, Dr. Thiago Bachur? É que a invalidez não é só em relação à doença em si. Às vezes, o paciente que tem HIV, que tem AIDS, está com CDH4 em ordem, está com a saúde, está bacana, porém, existe todo um entorno. Existe, por exemplo, o tal do estigma. O que é o estigma? É uma espécie de preconceito. Sabemos que quem está em tratamento, mesmo que esteja com a saúde bacana, existem alguns cuidados que são necessários, como a realização de exames de forma periódica, a tomar aqueles medicamentos que são necessários, popularmente chamados de coquetéis, e isso traz alguns problemas. Cidades pequenas, por exemplo, todo mundo conhece todo mundo e às vezes fica mais difícil para se colocar ou recolocar no mercado de trabalho. Quantas pessoas que têm HIV e acabam ficando pouco tempo no serviço ou acabam trabalhando na maneira informal porque não conseguem emprego ou porque tem que ficar faltando do serviço e não quer se justificar com vergonha de falar que está indo lá no posto de saúde buscar a medicação, mesmo que a informação não venha no atestado médico, que é por conta de buscar os coquetéis ou de fazer os exames. Geralmente, o lugar onde se faz esses exames é conhecido da população e quase sempre o RH sabe ou desconfia que o indivíduo foi lá para buscar ou para fazer algum tratamento em relação a AIDS, em relação a HIV. E acaba, então, essas pessoas, esses pacientes que possuem essa doença, acabam ficando pouco tempo empregados ou então trabalhando na informalidade, acabam ficando até descobertos, fora do período da qualidade de segurado do INSS. E aí, nesses casos, a Justiça tem entendido que é possível sim a pessoa se aposentar por invalidez. Existe aí uma invalidez social, porque há uma dificuldade maior para se colocar ou recolocar no mercado de trabalho. O empregador não quer contratar, em regra, alguém que vai ficar faltando, que vai ficar se ausentando, e mesmo nos casos em que a pessoa está tomando a medicação, tomando aqueles coquetéis, claro que varia de organismo para organismo, mas tem pessoas que têm efeitos colaterais, tem gente que tem diarreia, tem gente que passa mal, que sente sono, que vomita, e aí não dá para ficar esperando. O empregador, então, quer outros que não vão faltar, que não vão ter problema na hora da produção do serviço. E aí, nesse caso, como eu disse, a Justiça costuma entender sim pela possibilidade de se aposentar por invalidez.
ou de receber o auxílio-doença. E para quem está há muito tempo sem contribuir para o INSS? Bom, se comprovar que a incapacidade remonta à época em que estava na qualidade de segurado, na época em que ainda estava coberto pelo INSS, é possível sim receber algum desses benefícios por incapacidade, auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Porém, se a pessoa nunca contribuiu ou já está fora da cobertura há muito tempo, existe um outro benefício chamado BPC-LOAS, Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, no valor de um salário mínimo por mês e que vai durar enquanto a renda familiar for considerada baixa. Nesse caso, o indivíduo vai ter direito de receber esse benefício no valor de um salário mínimo por mês. Fora isso, existem outras situações. Muitas vezes a pessoa está em condições de trabalhar, não tem o problema do estigma atrapalhando dela conseguir trabalhar, porém, existe a possibilidade da pessoa se aposentar com menos idade ou com menos tempo de contribuição. Toda pessoa que tem algum tipo de barreira, e a doença nesse caso, AIDS, HIV, é uma barreira porque traz algumas limitações que não impedem de trabalhar, mas atrapalha o dia a dia em razão do tratamento e de tudo mais que eu falei agora há pouquinho. E aí essas pessoas podem se aposentar por tempo ou por idade, com menos tempo ou com menos idade. Na idade, pode ser 55 anos para a mulher, ao invés de ser aos 62, e aos 60 anos para o homem, ao invés de ser aos 65. E no tempo de contribuição, como é que fica, Dr. Tiago Bachur? No caso do tempo de contribuição, pode haver uma redução que, em alguns casos, pode diminuir em até 10 anos a menos para a mulher ou para o homem se aposentar. Então, ao invés de ser com 30, vai ser com 20 anos de tempo de contribuição para a mulher. E ao invés de ser aos 35, pode ser a partir dos 25 anos para o homem. Vai variar de caso a caso, mas é possível sim haver uma redução. Mas o melhor de tudo não é a redução na idade ou no tempo de contribuição. O melhor de tudo é o cálculo, é o valor dessa aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição das pessoas que têm essa barreira, no caso, que tem AIDS ou HIV. Nesse caso, o cálculo não entrou na reforma da Previdência e é feito pela média dos maiores salários e com um coeficiente, em regra, maior do que as novas regras ou do que as regras de transição. Para você entender mais como isso funciona, se você tem direito a algum benefício do INSS, é muito importante conversar com um advogado especialista da sua confiança. Eu sou o Tiago Bachur. Para mais dicas como essa, você encontra no nosso site e nas nossas redes sociais. Se esse vídeo pode ajudar outras pessoas, aproveite, compartilhe essa dica agora mesmo, tá certo? Um forte abraço e até a próxima.